Caríssimos e caríssimas, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É a lição 11, baseado em Jó 32, 1 a 4, 33, 1 a 4, 34, 1 a 6 e 36, 1 a 5. Nessa lição estudaremos sobre um dos amigos de Jó, o jovem Eliú. Além de destacarmos algumas informações a seu respeito, veremos alguns pontos da sua teologia declarada em seu longo discurso. Ressaltaremos as verdades sobre a realidade do sofrimento na esfera humana e, por fim, veremos que o propósito de Deus no sofrimento não é apenas a correção do ser humano. Eu sou o professor Daniel Ramos, já estamos bem ao fim do nosso trimestre e quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Desta feita, estaremos postando as lições posteriores, né? Postando posteriores ficou ótimo, né? Perdão. Daqui a pouco chega as lições de 2021, né? Que vai falar sobre temas belíssimos e a gente vai começar já a disponibilizar no canal para vocês, tá ok? Qualquer informação estou disposto. Quem foi Eliú? O personagem destacado como um dos amigos de Jó possui um nome hebraico, Elihu, que quer dizer Ele é o meu Deus ou Meu Deus é Pai. Este nome foi dado a 4 homens no Antigo Testamento. Um ancestral de Samuel, 1 Samuel 1:1, que é chamado de Eliabe, 1 Crônicas 6:27, e de Eliel, 1 Crônicas 6:27. Um dos soldados da tribo de Manassés que deserdou a Saul para se juntar ao exército de Davi para se tornar um comandante, 2 Crônicas 12:20. Um porteiro dos coraitas, servido no tabernáculo durante o templo de Davi, 1 Crônicas 26:7. Um dos irmãos de Davi, oficial da tribo de Judá, 1 Crônicas 27:18, também chamado de Eliabe, na 70, versão grega do Antigo Testamento, comumente aceito na tradição católica da Bíblia. A 1 Samuel 16:6, 17, 33, 28. Bom, sua origem, vamos trabalhar um pouco disso. Que origem que tem esse Eliabe? Não temos muitas informações sobre esse amigo de Jó, visto que ele aparece de forma repentina. O que encontramos no texto é que Eliú é identificado como filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, Jó 32, 2, 6, sendo, portanto, um parente distante de Abraão. Gênesis 22, 21. Em Jeremias 25, versos 23 e 24, indica que Buz estava na região da Arábia. A passagem bíblica também informa que Eliú era o mais jovem dos amigos de Jó, e isso explica por que não falou antes, estando até então como espectador. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade os que falavam antes dele. Jó 32, 4. Nos é dito que ele tinha uma personalidade forte, cuja ira é mencionado 4 vezes no mesmo capítulo, tanto direcionada a Jó e aos seus 3 amigos, Jó 32, 2, 3, 5. Como também perceberemos que ele é o único dos amigos de Jó que não foi repreendido por Deus por suas palavras. Jó 42, do 7 ao 9. O tópico 2 da lição belíssima que estamos estudando aqui nessa 11ª lição quer trabalhar a teologia de Eliú. Apesar da sua aparição repentina, Eliú fez um longo discurso ocupando 6 capítulos do livro de Jó, Jó 32 ao 37, nos quais expôs sua opinião sobre o assunto em questão, Jó 32, 17, fazendo algumas afirmações. Bom, consideremos, portanto, algumas das declarações de Eliú. Em relação a Deus, apesar de ser muito jovem, Eliú expõe com segurança a sua concepção em relação aos aspectos da natureza divina e os seus atributos. Para Eliú, Deus fala. Um dos pontos afirmados por Eliú em seu discurso é que Deus fala. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, Jó 33, 14. E ao falar, Deus usa meios diferentes, sonhos e visões. Jó 33, 15, Hebreus 1, Gênesis 37, 5 ao 7, 41, 25, 28, 32, Daniel 2, 28, 45, Atos 10, 9 a 17. B.
Deus fala em diferentes situações. Quando cai um sono profundo sobre um homem quando adormece na cama. Jó 33, parte B do verso 15. Deus fala com diversos objetivos. Para apartar o homem de seus próprios caminhos, para esconder do homem a soberba, para livrar a alma de ir para a cova e para livrar a vida de passar pela espada. Jó 33, versos 17 e 18. Deus é bondoso. Os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, havia argumentado em seu sofrimento que seu sofrimento era prova de que Deus o estava castigando por seus pecados, mas Eliú argumentava que, por vezes, Deus permite que soframos a fim de evitar que pequemos. Ou seja, o sofrimento pode evitar o pecado. Em outras palavras, o sofrimento pode ser também preventivo e não punitivo. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Deus faz todo o possível para nos guardar do pecado, que comprova sua graça e bondade para conosco. Jó, capítulo 33, 24, Salmo 13, verso 6 e também o 103, parte 2. Caríssimos e caríssimas, Deus é justo. Em resposta àquilo que Eliú entendia como sendo reclamações de Jó, de que Deus parecia injusto, Eliú lembrou que Deus é santo, santo demais para fazer qualquer coisa errada. Jó 34, 10, e também aparece que Deus, ele vai dizer que Deus é justo em lidar com as pessoas, no 34, 11, 12. Ele é poderoso, Jó 34, 13, 14, ele é imparcial, essa palavra tá cara, né? Jó 34, 19 e 20, ele é onisciente, Jó 34, 21, 21, juiz de todos, Jó 34, 23, o soberano que age como lhe apraz a fim de lhe evitar o mal, Jó 34, 24 a 33. Em relação a Jó, Eliú se dirige a Jó pelo nome. E, diferentemente dos que tinha falado antes, cujo objetivo era condenar a Jó pelos seus supostos pecados, Eliú expõe o seu descontentamento em relação a Jó. Não porque entendia como ele de fato havia pecado para receber o castigo divino, mas porque o patriarca preocupou-se mais em se justificar do que a Deus. Em relação ao sofrimento, Eliú não tentou provar que Jó estava sofrendo devido a pecados cometidos, mas sim que sua imagem de Deus era incorreta. Eliú introduziu um novo elemento à discussão. Deus não envia o sofrimento necessariamente para nos castigar por nossos pecados, mas sim para evitar que pequemos. Jó 33, 18 e 24. E, evidentemente, para nos aperfeiçoar. Jó 36, 1 a 15. O Senhor não age arbitrariamente, mas permite o sofrimento como uma maneira de conduzir a pessoa a se submeter a ele. Jó 33, 23. Arrepender-se. Jó 33, 27. Para que sua vida seja poupada. Jó 33, 24, 28, 30. De modo que Deus permite e utiliza-se do sofrimento para o benefício espiritual dos seus servos. Romanos 8, 28. Gênesis 50, verso 20. Terceiro tópico. A realidade do sofrimento. Deus não é a causa original do sofrimento. Um ponto que deve ficar entendido quando lemos as Escrituras é que Deus não é o autor do sofrimento. No livro de Gênesis encontramos sobre a criação. Eu vi Deus tudo que tinha feito, e viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era bom. Gênesis 1:38. Tudo foi criado de forma harmônica, proporcionando melhor ambiente para o ser humano. No entanto, por causa do mal, o mau uso do livre-arbítrio do homem, o pecado teve seu lugar na humanidade. Romanos 5:12. Trazendo consigo a realidade do sofrimento atingindo toda a criação. Romanos 8, 19 e 22. Vamos trabalhar um pouco a respeito do sofrimento como consequência do pecado, porque é um tema presente na literatura sapiencial de Jó. Um grande equívoco dizer que todo pecado, ou que todo sofrimento, vem de Deus, pois nós mesmos podemos ser a causa de parte da nossa dor. Jó 5,14 defende essa tese. O pecado dá prazer momentâneo, Hebreus 11:25, mas também causa o sofrimento duradouro.
Juízes 3, 5 a 8, 12 ao 14, 4, 1 ao 3, 6, verso 1. Sempre há um preço a pagar por desprezar a lei de Deus. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Avancemos um pouco mais para o tópico 4. A finalidade do sofrimento, então, afinal. Bom, a finalidade do sofrimento pode ser, primeiro, correção divina. As Escrituras são taxativas em registrar para nós situações em que o sofrimento foi utilizado por Deus como instrumento de correção, tanto para com os justos como para com os ímpios. Inclusive, o salmista testemunha sobre essa sua experiência ao dizer: antes de ser afligido, estava em pecado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido para que se aprendesse os seus estatutos. Confere lá, Salmo 119, versos 67 e o 71. Vários outros casos podem ser encontrados em que servos de Deus e até mesmo nações enfrentaram algum tipo de sofrimento como sendo uma correção divina de determinadas atitudes. Por exemplo, Miriam, devido à sua murmuração contra Moisés, Números 12, 1 a 10, o rei Uzias, devido à sua precipitação em queimar incenso no templo e a ira contra os sacerdotes, segundo Crônicas 26, 19, Geazi por conta da avareza e do engano, segundo Reis 5, 25 ao 27, o reino do norte, Israel, e do sul, Judá, devido à sua idolatria, Isaías 8, verso 7, Ezequiel 26, 43 a 49, Nabucodonosor pela sua soberba, Daniel 4, 28 a 34. Por essas e outras razões, o apóstolo dos gentios, Paulo, afirmou: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segundo Coríntios 7, verso 10. O sofrimento pode trazer também aprendizado. Embora saibamos que Deus pode se apropriar do sofrimento para corrigir falhas no caráter de alguém ou até mesmo de nações, o sofrimento não é usado por ele só com este propósito. Por vezes, o sofrimento é usado por Deus como adversão, ou seja, ele usa a dor para nos advertir, mas também utiliza-se do sofrimento para desenvolver em nós uma atitude de submissão. Hebreus 12, 1 a 11. Com o propósito de prevenir que determinados comportamentos não sejam vistos em seus servos, segundo Coríntios 12, verso 7, e aí estão algumas razões do quais devemos nos gloriar, como disse o apóstolo Paulo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Com isso em vista, as Escrituras nos ensinam que é possível, neste nível de sofrimento, nos alegrarmos em meio às aflições. 1 Pedro 1, 8, 4, 13, Tiago 1 ao 3. Tiago capítulo 1, do 1 ao 3. Por entendermos que Deus está nos fazendo crescer. Gênesis 41, verso 52. O sofrimento pode trazer também glorificação a Deus? Encontramos nas páginas da Bíblia um ensino claro em que o sofrimento vivenciado possui o propósito de levar o nome do Senhor a ser glorificado. Em resposta às indagações de seus discípulos ao perguntarem as razões que levaram o homem a ter nascido cego, lá em João capítulo 9, verso 2, Jesus afirmou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9,3. Ao ser informado da grave enfermidade de Lázaro, por quem o Senhor tinha grande apreço, ele era chamado de amigo do Senhor, Jesus afirmou. E vendo Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, verso 4. Bom, depois de tanta pérola, Jesus, que coisa! Deus abençoe a vida deste autor, né, irmãos? Eu esqueci o nome dele,
Mas o Senhor é Deus que sabe todas as coisas. Deus abençoe a vida desse autor, que é linda demais essa lição. Os propósitos de Deus, concluímos, estão além da nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar, mas é absolutamente certo que para alguém cuja vida é caracterizada por um caráter íntegro, o resultado do sofrimento será a manifestação da glória de Deus. Só lhe deu glória. 2 Coríntios 4:17. Deus abençoe. Tchau.